Olá, meu nome é Rafael Soares, sou advogado especialista em direito eleitoral e o objetivo desse material, desse guia rápido sobre as eleições de 2022, é para trazer informações de ordem práticas para candidato, partido político, federação e principalmente para você, cidadão, para que se informe sobre o direito eleitoral e também sobre os principais tópicos relativos às eleições de 2022. Então, o nosso convite é para que você consulte esse guia sem moderação. Já aproveitando, peço que também se inscreva aqui no canal e compartilhe esse material de livre circulação para quem quer que você queira, que ache que também vai ser de grande utilidade. Convidamos então vocês a nos acompanhar nesse guia rápido. Separamos alguns temas que julgamos importantes sobre as eleições. Vamos lá? Bem, o primeiro ponto que vamos tratar nesse guia rápido sobre as eleições de 2022 é relativo ao período pré-campanha. De acordo com a legislação eleitoral, não existe uma data fixada para o início da pré-campanha. O que há realmente é o período onde a campanha eleitoral é permitida, que é a data de 16 de agosto do ano das eleições. A partir dessa data, é permitido aos partidos políticos, coligações e agora as federações e, claro, os candidatos, fazerem a campanha eleitoral propriamente dita, pedindo o voto. Antes dessa data, ou seja, até 15 de agosto, nós estamos no período pré-campanha. E o objetivo nosso é falar o que pode e o que não pode, ok? Vem comigo. Menção à pretensa candidatura. É claro que nesse período em que estamos antes da campanha, se você estiver vendo claro esse material antes do início da campanha eleitoral propriamente dita, já deu para perceber vários movimentos, vários comportamentos de pretensos candidatos se colocando na condição, inclusive, de pré-candidato. De acordo com a legislação eleitoral, a Lei 9504 de 97, chamada de Lei das Eleições, o artigo 36A, ele diz o seguinte: não configuram atos de propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de votos, uma gama de comportamentos onde os pré-candidatos, os pretensos candidatos podem atuar, podem ocorrer esse determinado comportamento desde que não ocorra, ou seja, pedido explícito de voto. Aquele vote em mim, conto com seu voto, conto com a sua caminhada, com a sua força, ou seja, desde que não tenha um comportamento imperativo, considerando e requerendo o voto. Certo? Então, desde que não haja o pedido explícito de voto, o pré-candidato, aquele cidadão que se colocou como pré-candidato, inclusive nesse período que antecede a campanha eleitoral propriamente dita, se você estiver vendo esse vídeo antes da campanha eleitoral, nós estamos vivendo um momento onde muitos pretensos candidatos se colocam nessa forma aí: eu pretendo ser candidato, sou pré-candidato a presidente, sou pré-candidato a governador, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou mesmo no âmbito estadual, sou pré-candidato a deputado estadual ou pré-candidata a esses cargos. O que você pode perceber é que esses pré-candidatos, eles não estão fazendo pedido explícito de voto, não estão falando abertamente, vote em mim. Não estão fazendo isso. O que eles estão fazendo é menção à sua pretensa candidatura. De acordo com o artigo 36A da Lei 9.504, esse comportamento é permitido no período pré-campanha, ou seja, até 15 de agosto do ano das eleições é permitido esse comportamento de se colocar como um pretenso candidato. Participação em programas de rádio, televisão e também na internet. O pré-candidato, ele pode participar de entrevistas, debates, os chamados podcasts que estão em alta, né, ultimamente desde a pandemia. O pré-candidato, então, ele pode participar em redes sociais, fazer lives,
a qualquer momento, em qualquer emissora de rádio ou televisão e também nas plataformas digitais, desde que não envolva o pedido explícito de voto. O artigo 36A da Lei 9504, ele é bem específico e bem objetivo nesse ponto. O pré-candidato pode fazer menção à sua pré-candidatura, pode participar desses debates em rádio, TV, na internet, desde que ele não faça o pedido explícito de voto. Ele pode, portanto, expor o seu pensamento, expor as suas ideias, debater os seus planos e plataformas e projetos abertamente, suas bandeiras políticas, mencionar sua pretensa candidatura. O que ele não pode fazer é o pedido explícito de voto. Ainda, a Lei 9504 traz um pequeno detalhe que as emissoras de rádio e televisão devem tratar os candidatos de forma isonômica, trazendo então o princípio da igualdade. Se chama um pretenso candidato ou um pré-candidato, outro cidadão que se coloque na condição de pré-candidato pode requerer também um espaço nessa mídia para que exponha seus debates, exponha suas ideias, exponha seus pensamentos e colocando, claro, como pré-candidato. O uso das redes sociais, como falamos nos podcasts e lives, os pré-candidatos podem utilizar esses meios de comunicação e esses meios de comunicação estão cada vez mais em alta. A rede social, as redes sociais, a internet, com certeza vai ser um plano, vai ser um palco para as ideias, para os debates políticos nessas eleições de 2022. No período de pré-campanha, o que os pré-candidatos não podem fazer, em hipótese alguma, é o pedido explícito de voto. Eles podem utilizar as redes sociais? Não só pode, como devem. Então você que é pré-candidato deve utilizar e explorar a sua rede social, claro que de forma honesta, de forma transparente, de forma íntegra. Não envolva o pedido explícito de voto. Pode fazer impulsionamento, o impulsionamento é permitido, mas é claro, desde que com recursos do próprio cidadão, que é pré-candidato, e desde que não incorra em abuso do poder econômico. Claro que é um conceito subjetivo, é um conceito aberto, mas também temos muitos precedentes na legislação eleitoral, muitos precedentes judiciais eleitorais de abuso do poder econômico no período pré-campanha. Então é bom o pré-candidato ficar também atento nessa situação. Ainda no período pré-campanha, esse pré-candidato ele pode exaltar as suas qualidades pessoais. Ele pode falar que ele é um bom administrador, que ele é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa administradora, uma boa mãe, uma boa gestora, uma boa companheira de trabalho, um bom companheiro de trabalho. Ele pode exaltar as suas qualidades, pode falar da sua formação técnica, da sua formação social, da sua experiência de vida e sua experiência na política e dizer que ele pode melhorar o futuro da sua região, do seu estado, do seu município, do nosso país. Pode fazer tudo isso desde que não envolva o pedido explícito de voto. Claro que tem alguns meandros ali que os pré-candidatos devem observar. Agora, vamos falar o que os pré-candidatos não podem fazer nesse período de pré-campanha. O primeiro ponto deles, naturalmente, é não pode fazer o pedido explícito de voto, certo? Não pode falar, vote em mim, conto com o seu voto. Isso aí não pode, é propaganda eleitoral antecipada, se realizado antes do dia 16 de agosto. Porém, por outro lado, existe também a questão das prévias partidárias, onde os partidos políticos fazem reuniões que antecedem as convenções partidárias, visando a escolha de algum ou outro nome que possa ali, então, disputar para ver quem vai ser o candidato já pré-determinado para o período convencional. Nesse contexto de prévias, pode ter cobertura da imprensa? Pode. O que não pode ser transmitido ao vivo pela imprensa. E agora que nós estamos na rede, na era virtual, onde tudo é live, tudo é transmitido, os partidos políticos também têm que tomar cuidado com essa questão da transmissão online, da transmissão ao vivo, das prévias partidárias. Tomar cuidado para não incorrer em propaganda eleitoral antecipada. Outra proibição no período de pré-campanha é tudo aquilo que não é
permitido durante o período de campanha eleitoral, durante o período de propaganda eleitoral, tudo que é vedado lá, que vocês podem ver no vídeo, que está o link aqui abaixo e também abaixo no nosso guia rápido, tudo que é proibido lá também é proibido no período de pré-campanha. Quer ver um exemplo? Propaganda eleitoral em outdoor. Então, se o sujeito, o cidadão, o partido político ou mesmo a federação faz e instala um outdoor com pedido explícito de voto, primeiro que a propaganda eleitoral por outdoor é uma propaganda eleitoral vedada pela legislação. Não pode ter propaganda em outdoor. E se não pode ter propaganda em outdoor eleitoral, não pode também no período pré-campanha. Assim também como não pode distribuir brindes, camisetas, bonés, broches, qualquer tipo de dádiva, qualquer tipo de presente, de brinde ao pretenso eleitor, não pode ser transmitido, não pode ser doado pelo pré-candidato, porque isso também é proibido no período de campanha eleitoral propriamente dita. No período de propaganda não pode doar brindes, como nós estamos ainda num período praticamente pós-pandemia, as pessoas ainda utilizam máscaras e álcool em gel, esse tipo de situação também não pode ser doado, não pode dar esse tipo de brinde. Ah, Rafael, mas a máscara não é brinde, é item de segurança. Não pode. Bem, de um modo geral, período de pré-campanha que vai até 15 de agosto do ano das eleições, o cidadão, o partido político, a federação e o pré-candidato não podem fazer o pedido explícito de voto. Fora isso, tem uma gama de atividades, de comportamentos que ele pode. Basta observar a legislação eleitoral, que é clara nesse sentido, e programar, planejar e executar a pré-campanha. Se você é cidadão, está diante de uma situação de propaganda eleitoral antecipada, você pode procurar os canais de denúncia, seja ele perante a Justiça Eleitoral ou mesmo junto ao Ministério Público ou outros partidos que você pode fazer essa representação ou pode indicar os documentos para que daí o Ministério Público, enquanto legitimado, possa representar esse partido político, esse cidadão que é pré-candidato, que realizou propaganda eleitoral antecipada. Bem, esse foi mais um vídeo do nosso guia rápido sobre as eleições de 2022. Eu espero que você goste, reforço o convite para que você assine o nosso canal, curta esse vídeo, ative as notificações, porque diretamente esse ano de eleições nós vamos estar colocando um material atualizado para você consultar sem moderação.